eu não sei nem. Tá bom, então, ó, vamos aproveitar que você está aqui, eu estou vendo a tua cara bem grande na tela, porque Aqui logo, está logo chovendo você... tanto, viu? Eu estava preocupada, sabe? Porque aqui chove, venta, a internet vai, some, a energia vai embora, tudo vai embora, e eu preocupada. Meu Deus, será que eu não vou participar hoje que eu estou com Não, um então você já está tempo? participando, ó, você já está em cena. Eu vou te fazer uma entrevista, tá? Vou te entrevistar. Então, Certo. assim, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é qual é o personagem principal dessa história? A menina que vendia os fósforos Só, só tem ela na história ou tem alguns outros personagens secundários, assim? tem o pai da menina, né? Mas ele não Tem, aparece, né? Ele só é uma referência, né? tem o pai, tem as crianças que brincam na rua, Tá, que eu considero também como personagem, né? claro. Tem o menino que pegou o chinelo da menina, tem aí a avó da menina, e tem as pessoas que passam na rua que ignora, né? Tá. Então, assim, Também. de todos esses papéis secundários, né, que é a população ali da rua, as crianças, o pai que está lá em casa, na casa, né, porque ela passa a maior parte da história ali tentando vender os fósforos na rua. É, É. qual desses tem uma importância para a menina, vamos dizer, que faz alguma mudança na história, que é importante? O mais importante é a avó dela, que aparece no final da história e que tira ela de todo o sofrimento, né? Tá legal. É a única pessoa que a amava, né? Daqui da terra, do mundo. Isso aí. Então, é uma história que, se você não comentar das crianças, nem do pai, nem tudo bem, a história continua em pé, né? Mas se você comentar, ela fica recheada, porque ela dá aquela noção de que a criança é realmente abandonada, né? O pai não quer É, saber dela, as crianças também caçoam dela porque ela é pobrezinha, e até tiram o único sapato que ela tem, ela fica descalça e tudo mais. Então, esses personagens estão lá só para mostrar a condição dessa criança, né, de abandono. Agora, não pode deixar de falar na avó, né? Porque a avó, ela tem um papel mais importante ali, né, na história. Então, sim. não importa a adaptação que a gente faça, não pode tirar a avó, senão a gente vai deixar a história capenga. Outra pergunta, o que acontece com ela enquanto ela tenta vender os fósforos? Porque assim, ela fica lá no maior frio, né? Na tua Uhum. adaptação tá frio ou você quis adaptar para a tua condição, para a tua realidade aí do Maranhão? Porque pode ser também, não precisa estar frio. É? Ah, eu posso mexer? Eu pensei que não podia. Bom, aí faz frio, não faz? Aqui faz calor, só que agora o clima mudou. Assim, há uns 20 anos atrás, aqui chovia bastante. Tá. Aí a chuva foi ficando escassa. Aí agora esse ano começou a chover em setembro. Só que eram umas chuvas assim, longe uma da outra. Agora esse mês é chuva todo dia agora. Está chovendo. Tá. Não, você não precisa fazer uma adaptação para a tua região. Você pode fazer, se você quiser fazer alguma menção à realidade das crianças abandonadas no país, né, no Brasil, você pode fazer uma introdução e falar um pouco sobre isso. Mas tem contador de história que adora encaixar na realidade, né? Essa história, ela caberia. Eu acho que ela caberia. Sim, O que para mim é um texto atual, né? Porque um texto que foi escrito em 1800 e lá vai cacetada e não tem mudança, né? Assim continua acontecendo as mesmas coisas. As como ela crianças abandonadas. agora ela morre, né? Todo mundo sabe que ela morre, a gente não está dando spoiler aqui. Gente, está caindo aqui, congelando, tá Tudo bem, Edna, eu vou te mutar e você fica tentando captar a gente aí, tá?
Talvez ela caiu. Bom, é, então, assim, ela no final, ela morre de quê? Caindo, caindo Ela direto. morre de frio, né? Porque o frio estava muito intenso e ela tinha roupas leves, trapos, e não tinha agasalho, descalço, e o frio intenso, e neve e tudo. Então, em consequência disso, ela não ter um agasalho e nem estar em um lugar quente, mesmo com os sonhos que ela teve, mas não sobreviveu. E assim, o que, que eu percebi nesse texto também? Que ela fazia isso já anos anteriores, né? Como que ela vê a árvore de Natal do comerciante rico. Ela vê pela fresta da porta em um ano anterior, quando eu li o texto e estive observando isso. Então, ela já era acostumada a fazer isso em véspera de Ano Novo, sei lá, Natal e tudo mais. Então, nos sonhos, nas visões que ela tem, né, quando ela acende os fósforos. Então, ela vai vendo tudo isso e a gente percebe que não é só naquele ano, na véspera do Ano Novo, que ela já havia feito isso antes. Tá. Então, o frio é tão intenso e ela não tem um agasalho e ninguém se preocupa com ela, né? Porque ninguém gosta de pobre. Mas E se você vai adaptar para o Brasil, então poderia ser que eu acho que o motivo também não é só esse, né? Se ela morre de abandono mesmo, né? Não tem ninguém que acolhe essa criança. Provavelmente ela não está comendo, ela não está bebendo água, né? Ela não está se vestindo. Então tem um conjunto de coisas que leva ela para essa finitude, né? sim, E ela vive de sonho, né? Não é isso? Porque cada vez que ela vive acende, dos sonhos. ela vai vivendo de sonho, de sonho, de sonho, mas nada se concretiza. Não, Isso. Então vamos fazer o seguinte: você tem um roteirinho aí já? Tem um roteirinho? Tem uma colinha, não? tenho. Eu tenho aqui uns textos já que eu Mas não o já texto, li. só o roteirinho, não, senão a gente acaba se perdendo na leitura. Assim, só os fatos principais. Eu acho que eu te passei por WhatsApp, né? Sim, Se quiser, passou. se você Eu quiser. imprimi, eu imprimi. Ah, tá bom. Eu também posso pegar aqui e pôr na tela, se você quiser, para facilitar também. Não sei se todo mundo conhece essa história. Pode ser. Não sei onde é que eu coloquei aqui, estou procurando. Eu não tinha te mandado pelo WhatsApp? Mandou, eu imprimi. Não, eu Então, não. aqui eu dividi, ó, eu contei aqui, deixa eu ver quantos parágrafos que eu contei, quantos fatos da colinha. São 10. 10 passos. É. Você não quer ler os 10 passos para mim? São os passos, né? Você está com tudo misturado ou você tem ele separadinho numa outra folha? Não, eu deixei tudo aqui porque eu estava lendo agora há pouco. Eu não separei, não, mas eu vou fazer uma ficha, Não, vamos uma agora, fichinha. vamos fazer isso. Conta para mim, qual é o primeiro passo? A menina perde os chinelos na véspera do Ano Novo. Tá. Segundo, a menina tenta vender as caixinhas de fósforo, mas não consegue. O terceiro, a menina passa frio e fome, mas não volta para casa com medo do pai. O quarto, a menina acende um fósforo que ilumina a sua imaginação com o fogo mágico que aquece os seus pés. Então, a primeira visão que ela tem é o fogo que aquece os pés. Tá.
Não, a menina perde os chinelos. Não, O não, primeiro, agora na parte que ela começa, que ela volta lá para a rua e ela começa a vender, né, a caixinha de fósforo. no caso, é uma propaganda, né? Que ela chama a atenção, ela tira uma caixinha de fósforo do avental e começa a oferecer para os passantes. Fósforo, fósforo, fósforo. Só que ninguém dá atenção para ela. E sim, mas quando ela acende o fósforo, que ela queima, na verdade, ela vai queimando, né, as chances que ela tem. Ela tem algumas chances de sair daquela enrascada. Só que quando ela percebe que ninguém dá bola, ela queima, né? Ela queima um fósforo. Quando ela queima o fósforo, ela tem uma visão daquela luz. E a primeira visão que ela tem é o quê? Eu não lembro mais. É o pé aquecendo, ou é a árvore de Natal, ou é a ceia? Tem essas etapas que vão se repetir. Eu não, agora eu tenho que ler o texto para lembrar. Se alguém conhece a história aqui de cabeça? Eu acho que o primeiro é o aquecimento dos pés. Então é isso que você falou, Albertina. Eu Então, acho. deixa eu lá ver o texto original, porque agora a gente checa. Porque essa parte é importante, porque são as etapas. É uma história que segue uma estrutura que várias histórias seguem, que repete a mesma ação, repete e alguma coisa acontece, repete, alguma coisa acontece, repete, até que em algum momento alguma coisa vai mudar. No caso dessa história, já é o final, né? Que ela tem a visão da avó, e aí a avó. Então, vamos entender direito essas etapas. Deixa eu ver se eu tenho o texto original aqui para já. Se você achar aí, você me fala. Eu, Qual é a primeira etapa dessa parte que ela queima os fósforos? que ela queima os fósforos. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu achar aqui, peraí. Eu achei. Tem um problema aqui nos meus arquivos, gente. Nossa. Achei. É na quarta etapa aqui. Mas, assim, no texto original, né? Ela se sentou, nananã. Sim, ela encontra um espaço a saliência, né, da casa, um espaço, e ela se agacha, né, fica abaixada para aquecer os pés, só que as roupas dela não conseguem, e ela começa a acender os fósforos na parede. Então, começa aqui, ó, já achei. Uma noite, ela se sentou dizendo para si mesma que tinha fósforos e que podia acender uma fogueira para se aquecer. Só que ela não tinha nem gravetos nem lenha. Resolveu acender os fósforos assim mesmo. Então, ela queima o primeiro fósforo, esperando que, assim, como que fosse uma ilusão, né? Que ela iria acender uma fogueira. Só que, na realidade, não tinha como acender uma fogueira com um palitinho de fósforo. Então, ela se sentou com as pernas esticadas e acendeu o primeiro fósforo. E quando ela fez, ela sentiu que o frio sumiu, né? O frio sumiu. O que ela viu no lugar da neve foi uma sala. Então, essa é a visão dela: foi uma sala com um enorme fogão de cerâmica e uma porta de ferro trabalhado assim, assim. Então, nesse teu esqueleto, isso é importante. O primeiro fósforo que ela risca, ela tem a visão de uma casa. É uma casa que ela não tem. Uma casa linda, etc., com fogão e bababá. E depois, os detalhes dessa casa fica por tua conta. Só que, de repente, tudo se apaga, porque aquela ilusão some na medida que aquele fósforo queima. E aí ela volta para a realidade fria, os ossos tremendo, etc, etc. Muito Mas bem. eu fiquei curiosa. Eu fiquei curiosa quando você falou que ela tinha uma saída, fora essa aí de não morrer. Bom, não sei, isso não está no texto explicitamente, mas o que eu acho, aí é a minha interpretação, mas aí eu vou abrir o microfone para quem conhece a história poder opinar.
Eu acho, porque tem a análise lá da Clarice que fala um pouco sobre isso. Mas se você pensar bem, digamos que ela consiga vender palitos de fósforo, não é nem caixinha, ela vai vender palitos de fósforo. A miséria é tanto que nem caixinha ela tem. Então, imagine que ela possa vender um palito. Aí, com esse dinheiro, ela compra alguma coisa para comer. Só que, como ela já está desesperançosa e todo mundo passa, ninguém dá bola para ela fala, ela queima essa chance. E ela vai queimando até que a caixinha fica vazia. E aí ela não tem mais possibilidade alguma de sair daquela situação, né? Na interpretação da Clarice, ela vai para outro lugar, ela sai um pouco da pobreza e tal, mas ela entra no psicológico de uma pessoa que se sente completamente abandonada, né? É aquela pessoa que fala, tá tudo ruim mesmo, para que serve? E ela vai deixando as oportunidades passar e ela vai se definhando na análise psicológica dela, que é uma parte, tá? E aí a gente não precisa ficar falando sobre isso, mas eu acho que nesse esqueleto tem que ter essas etapas. Alguém quer falar alguma coisa? Quem conhece a história aí? Levanta a mão. Abre o microfone, se você tiver alguma coisa para acrescentar em relação a isso. Não, eu estava só observando, porque, por incrível que pareça, eu não lembro dessas observações da Clarice, porque também não foram todas que eu li com tanto empenho, né? Como La Loba e outras mais. E realmente, né, tem esse conteúdo, vamos dizer assim, de uma pessoa que se torna desistente. Mas aí vem uma incógnita, né? Vem assim, mas se nós trouxermos para nós mesmos, né? Que atitude que nós teríamos diante de tantas, sabe assim, de tantas desgraças, se nós teríamos a coragem de continuar mesmo com os pés congelados ou quase possível de perder os pés por gangrena, de continuar tentando vender um palito de fósforo. Quer dizer, a história já começa complicada, né? Do momento em que ela não tem que vender fósforos. Ela tenta vender um palito de fósforo, né? Para pessoas que têm tudo. Quer dizer, ela já começa numa desvantagem tremenda, né? Quer dizer, era um final da história que também dificilmente daria certo, na minha opinião, né? Porque acho que ela teria que ser uma pessoa com uma força interna enorme, uma menina, né? No sentido que uma menina maltratada, mal cuidada, nunca foi acolhida, eu acho que ela seria assim, muito difícil que ela, nessa condição, tivesse a força necessária para continuar insistindo em tentar vender um palito de fósforo até que, enfim, que a própria que não conseguisse mesmo e que o frio tomasse conta e levasse ela para dormir com a avó. Certo. Alguém mais quer falar? Malu, conhece essa história? A Flor também conhece, né? Realmente, a história tem 3 etapas. Essas 3 etapas têm que aparecer no teu esqueleto. É o primeiro fósforo, o segundo e o terceiro. E em cada dessas etapas, ela vai ter uma visão diferente. A primeira é uma casa toda linda, depois é a casa de novo. Eu vou até compartilhar o texto que eu tenho aqui, para a gente poder ver. Enquanto isso, se alguém quiser falar... Então, tá aqui, ó. Opa. O que aconteceu aqui? Oh, meu Deus. Então, tem essa introdução, né, que você falou, Albertina. Você falou dos passos da introdução, né?
que dá esse panorama, que ela não tem... Aqui, nesse texto, ela não tem pai nem mãe, mas você tem uma versão que ela tem um pai, né, que não quer saber dela. Aí, Sim. tudo bem, isso daí não tem problema. Isso daí é porque a história foi andando para lá e para cá e o importante é que ela é uma criança abandonada, ela não tem um adulto para acolher, né, para dar um jeito. Aí tá frio, ela não tem sapato, e aí pode ser que o sapato tenha sido roubado pelas crianças, aí é todo o panorama inicial dessa criança. Então, isso aqui tudo pode estar como uma introdução. Agora, a história entra mesmo aqui, ó. Isso aqui tem que ser um item. Ela resolve acender os fósforos, né? Aí, ela acende o primeiro, ó. Ela senta, tá frio, tá nevando. Aí ela... Só que quando ela risca o fósforo, quer ver? O que ela viu no lugar da neve rodopiante foi uma sala linda, enorme, um enorme fogão de cerâmica, etc. Esses detalhes você pode falar do teu jeito, mas o importante é que ela tenha essa visão, né? E ela chegou quase no paraíso. É quase como uma droga, sabe? De repente, você vê como que a história é rica, né? Ela tem várias camadas. Ela pode estar falando de uma criança abandonada, mas ela também pode estar falando de alguém que está lendo uma história, né? Uma história que te leva para o mundo e você esquece um pouco das dores, né? Ela esquece da dor do frio, ela esquece de toda a miséria dela quando ela tem essa visão através do fósforo, né? Isso acontece um pouco com a gente, né? Quanta gente aqui já contou que a história salvou num momento que eu estava deprimida, eu comecei a trabalhar histórias e elas começaram a mexer comigo e eu, né? Mas, enfim, isso daí é uma coisa que me veio na cabeça agora, tá? Só que, de repente, o fogão se apagou. Quer dizer, tem o mundo das histórias, mas, de repente, você volta para a tua realidade, né? E ela estava, mais uma vez, sentada na neve, tremendo, morrendo de frio. E assim ela acendeu o segundo fósforo. Ó, aqui eu vou até separar porque é importante, ó. O segundo fósforo. E aí o que ela vê? Ela volta para aquela casa, na sala por trás da parede, havia uma toalha com uma mesa e tudo mais, porque é a véspera de Natal, então eles estão... Todo mundo está em casa fazendo seu banquete, cheio de comida, cheio de coisa que ela desejava. Só que o fósforo, mais uma vez, apaga. E ela volta a sentir frio, e ela volta para a miséria dela. Terceiro fósforo. O terceiro fósforo, ela vê uma árvore de Natal. E aí ela vê com a árvore toda decorada, toda linda. Só que ela olhou para o alto dessa árvore, que crescia cada vez mais. É uma miragem, né? Vai subindo, essa árvore vai subindo, vai subindo. Chegou no céu de estrelas. Uma estrela cruzou o céu. Ela lembrou da mãe, né? E, de repente, aparece a avó, né? Aparece essa avó acolhendo a criança. Ela está no avental, né? Essa cena é muito linda. Um avental que ela coloca a criança para dentro. Levantou o avental, envolveu nele a criança, abraçou-a bem apertado e a menina se sentiu contente. Mas a avó também começou a desaparecer, porque conforme a chama do fósforo vai sumindo, a imagem vai desaparecendo, a menina acendia cada vez mais fósforos, aí ela entra meio que no desespero, né? Ela vai acendendo, vai apagando, vai acendendo, vai apagando, e acaba a história, né? Acaba que ela vai embora junto com aqueles fósforos todos apagados. A história é essa, né? Claro que a interpretação é de cada um, mas a história é essa. Mas pensando melhor, não dá muito para adaptar, porque o frio aí é uma peça importante, né? Não dá para adaptar. Eu acho que dá mais para fazer uma introdução, né? Eu faria uma introdução de dizer, ó, essa história podia acontecer em qualquer lugar do mundo, mas aconteceu num lugar bem frio, assim, assado. Né?
Então, tem essas etapas no teu esqueleto? Não, porque não está assim, o primeiro fósforo, o segundo fósforo. A minha versão não está bem detalhadinha assim, não. Então, mas a tua versão, ela tem que ser feita em cima dessa estrutura. Essa estrutura não se mexe. É uma introdução que tudo bem, você pode escrever, fazer com as suas palavras, para mostrar o abandono dela, e depois tem que ter essas 3 etapas. 3 etapas é uma coisa super comum nos contos de fada. Uhum. Você tem 3 fadas, 3 bruxas, 3 acontecimentos, 3 encontros. Tem uma história que a Carmen vai contar, que também são 3 homens. A gente viu uma história da cobra lá, que tem um soldador, né? Quem contou essa história? Foi a Graça que contou, não foi? Já até Não. esqueci. Que tem Foi Jane. a Jane. Tem 3 pessoas, tem 3 homens que vão casar com a princesa. Então, o número 3 nas histórias é um negócio recorrente. Então, isso a gente já sabe que é importante, tá? Ah, tá bom. Então, durante a semana, tenta arrumar essa tua versão, encaixando essas 3 etapas. Elas são importantes, sim, tá? Bom, e hoje você vai poder ficar até o final, certo? Irei sim. Que bom. E Hoje hoje... eu não posso ficar até o final porque eu tenho médico às 5, então eu tenho que ficar até 4h30 só. Tá bom. Então, Graça, você falou que mudou a história e que você vai contar para a gente a versão final que vai para o livro, é isso? A Flor. Flor. Eu falei Graça, desculpa. Flor. Isso. Eu não escrevi nada. Não, só confirmando, você vai contar essa versão que a gente ainda não conhece, porque você falou que já modificou, não é isso? Modifiquei bastante. Você vai querer que eu coloque a tua história na nossa apostila? Eu não sei que problema de direitos autorais, porque vai ser lançado a coletânea agora e no contrato não pode, não. Mas é uma apostila que, assim, não é que fica à venda nas livrarias, ela é uma apostila nossa. Eu vou verificar, porque eu Você não... pergunta, você diz que é de um Eu vou curso, procurar para a editora. tá bom. Se não, a gente compra o livro, né? É mais certo. Aí te ajuda também, né? Ou ajuda a Não me editora. ajuda, não, porque Não entra nada. está ficando tão caro o livro que eu não sei se o preço vai dar para... Pelo menos cobre. Ó, deixa eu te dar uma notícia. Eu estive lá no Prêmio Baobá, que algumas pessoas receberam, né? Tinha muita gente de Brasília, inclusive, até falei de você para um rapaz que tirou uma foto para mim, ele falou que era de Brasília, ele falou que te conhece de nome. E lá tinha uma moça, uma editora, que recebeu o prêmio porque ela publica histórias... Rosana. Eu não sei o nome dela, eu sei que... Rosana Fala Monte Alverne. o nome da editora. A Letria. Ah, então você já sabe. Eu conheço ela. É de Minas Gerais? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então tá, isso é uma ótima notícia. Agora, eu não sei como é que funciona. Eu gostaria de publicar algumas coisas que eu tenho, assim, né? Uns rascunhos meus aqui. Eu mandei uma história para ela ontem, mas isso eles levam entre 60 e 90 dias para responder. Ah, tá. Né? Aí eu mandei e esqueci, vou esquecer. Se vier alguma resposta, tudo bem. Aí é surpresa. Tá bom. Mas é uma outra história que eu já tinha trabalhado há muito tempo. E eu mandei também ontem para Cortez, e eles me responderam hoje, pedindo para mandar o texto. Oh, delícia. Agora é Maravilha. aquela história, porque eles pedem para mandar um sumário. Aí eu mandei só um resumo da história. Aí eles pediram para mandar o texto para o editor poder analisar.
Então tá bom. São 60, 90 dias para analisar. Tá legal. Eu mandei ainda há pouco. Então tá Vamos bom, ver. levanta. Agora sim, levanta a mão quem quer contar a história. Eu quero logo porque eu vou sair. Você vai contar então hoje? Tá bom, Pô, manda ver. eu Deixa eu preciso pegar minha ouvir água. opinião. Só vou pegar minha água e vamos embora. Vamos embora que hoje é dia de contar história. Pode começar. Vamos lá. A rainha sonhou com uma criança linda estendendo os braços para ela. Ela desejou intensamente que o sonho se transformasse em realidade. Há muito tempo, eles desejavam ter um filho, ter uma criança que pudesse suceder o rei, seu sucessor. E não é que o sonho dela se tornou realidade? Ela começou a sentir uns enjoos, uns mal-estares, e foram convocados médicos da corte que comprovaram que ela estava grávida. O rei, o tempo inteiro, só falava: o meu sucessor, o meu menino que está vindo. A rainha se sentia incomodada com aquilo. E ela falava para ele: olha, você tem que pensar na possibilidade de nascer uma menina. E ele falava: não, eu preciso de um herdeiro. As leis, nossas leis, não permitem uma mulher de governar. E a rainha falava para ele: as leis foram feitas para um determinado período, para uma determinada necessidade. Leis podem ser mudadas. Tradição podem ser mudadas. Mas o rei não queria nem saber da história. E a rainha continuava dizendo para ele: você tem que pensar na possibilidade de nascer uma menina. E nasceu uma menina. Recebeu o nome de Carlinda. O rei não quis nem ver a criança. Ele ficou um longo tempo sem ver a criança. Mas, nesse tempo, ele modificou a lei para que o país pudesse ter uma rainha. Tempos depois, já passado toda a decepção mais forte do rei, ele vai visitar a filha. Mas a princesa se sente indesejada, rejeitada. Ela se sente um estorvo. Ela achava que ela tinha nascido no lugar errado e na hora errada. E ela cresce com esse grande sentimento de rejeição. E o que acontece? A vontade dela era de gritar, de chorar, de mostrar toda essa dor. Mas ela não sente suporte para fazer isso. Então, a opção que ela teve foi ficar quieta, muda e triste, sem sorrir. Carlinda se sente, ela queria brincar com as outras crianças, correr pela rua. Lá da janela do castelo, ela vê as crianças brincando. E ela queria estar ali brincando com as crianças. Mas não. Ela era tratada igual uma flor rara de estufa, com preceptores, com tudo mais, para educá-la para ser uma rainha. Ela cresce uma pessoa inteligente, gentil, educada,
Mas o que mais chamava a atenção na Carlinda é que ela não sorria. Ela estava sempre triste. E os pais, quando chegou a idade do casamento, eles achavam muito difícil que a Carlinda conseguisse achar um marido, porque ela não sorria. Quem vai querer casar com uma princesa que não sorri? E o pai, como sempre, eu decido tudo, decidiu e anunciou que quem conseguisse fazer Carlinda sorrir poderia se casar com ela. Mais uma vez, Carlinda se sentiu muito chateada, porque ela sentiu como se os pais estivessem negociando a vida dela, como se ela fosse um objeto. E isso seria uma forma de comprar um marido para ela. Pretendentes apareceram aos montões. Mas Carlinda, que era muito inteligente, ela percebia que todos eles só estavam interessados nos tesouros do reino e na posição que ocuparia. E ela continuou sem sorrir. Um dia, passando por aquele reino, apareceu um pastor que gostava de tocar uma flauta. E ele vinha acompanhado de um cordeiro de lã dourada. E ele ficou sabendo dessa proclama do rei e decidiu se apresentar no dia seguinte para ver se ele conseguia fazer a princesa sorrir. Ele chegou, falou com o rei que estava ali para fazer a princesa sorrir. O rei não gostou nada da ideia de ter um pastor como genro. Imagina! Mas como já tinha tentado tudo e não tinha dado certo, ele resolveu mandar chamar Carlinda. Carlinda veio e a cena que ela viu já fez ela começar a sorrir. Por quê? O pastor tocava sua flauta. O cordeiro dançava, mas grudada ao cordeiro tinha uma moça. Grudada à moça tinha uma pá de bolo e na ponta da pá do bolo tinha uma mulher. Grudado na mulher tinha um bastão e grudado na ponta do bastão tinha um padre. Ela já começou a rir da cena que se apresentou. E o que acontecia? O cordeiro dançava e chacoalhava todos aqueles penduricalhos para lá e para cá. E o pastor foi acelerando o ritmo e o cordeiro dançando mais freneticamente, até que chegou uma hora que o padre foi jogado longe, daí um pouco foi a boleira foi jogada longe, e, por fim, a moça se soltou. Mas o que acontecia? A música era tão contagiante que todos continuavam a dançar. E sabe quem entrou na dança? O rei começou a dançar, a rainha começou a dançar, a princesa começou a dançar, toda a corte estava dançando. Quando o pastor terminou de tocar sua música, o rei olhou para ele, agradecido, e disse: "Você tem a permissão para se casar com a minha filha." O pastor olhou para o rei, sorriu, falou: "A minha única intenção era fazer a princesa sorrir. Isso eu consegui. Agora, casar-me com ela, só aceito me casar com a princesa Carlinda se ela quiser se casar comigo, porque ela deve ter a liberdade e o direito de escolher com quem quer se casar." Quando ele falou isso, ele
conquistou de vez o coração da princesa, porque pela primeira vez ela estava vendo uma pessoa que não estava interessada no tesouro do reino. Então ela falou que aceitava se casar com ele. E se casaram. E dizem que foram muito felizes. Carlinda governou por muitos e muitos anos com muita sabedoria, justiça e com muita alegria estampada no rosto. E o pastor? O pastor foi nomeado como seu assessor direto, a pessoa com o mais alto cargo de confiança no reino. E assim, a história chegou ao fim. Muito bom. Obrigada, Flor. Já está bem fluida, né? Mas assim, eu fiz isso hoje. Pô, se você fez isso hoje, então, nossa... Porque eu escrevi muito, né? Eu tive que diminuir muito, porque, assim, para a editora, eles deram um número certo de página e tudo. Mas está um tempo bom, eu acho que está um tempo gostoso. Pelo menos na oralidade, está um tempo bom de se ouvir. Não está muito longa, não está... E está bem concisa, assim, as imagens estão bem claras. Eu tenho algumas sugestões, mas como hoje, eu não sei se vai dar tempo, que eu queria que todo mundo, a maioria, falasse. Vou segurar aqui, eu anotei umas coisinhas, e vamos para a próxima, vai. Quem vai ser o próximo? Quem quer? A Jane está doida para contar a história, a Graça também. Vai. 1, 2 e já. Quem levantar a mão primeiro? A Graça já levantou, não tem jeito. Vai, Graça. A Jane queria. Depois a Graça. Eu quero, mas Então, pode contar primeiro. Mas não vai dar contar. tempo, vai dar tempo porque ainda são 4h10. Vamos embora. Pode contar, Jane. Tá. Para contar a mesma história, né, toda. Então, conta como você quiser improvisar. Você já passou pela fase da improvisação ou não? Você já está decorando? Sei lá. Você Vou consegue contar o que eu sei, então. Tá, você não vai ler, você vai contar. Não, vou contar, vou contar. Então vai. Não pode errar, não tem problema. Tá. Era uma vez uma jovem mulher que morava numa floresta perfumada de pinheiros. Ela tinha um marido que foi para a guerra e estava muito tempo fora. E um dia ela soube que ele estava retornando. E aí ela ficou tão feliz que ela fez compras e cozinhou e fez compras, e fez todos os pratos que o marido gostava. Fez pratos e mais pratos, tigelas e mais tigelas de comida. Mas o marido, quando voltou, estava com um péssimo humor e não quis entrar em casa. Ele ficou na floresta. Ela, então, levou toda a comida para a floresta e timidamente se ajoelhou ao lado do marido, que estava arrasado pela guerra. Ele, então, se levantou e chutou todos os pratos, caiu toda a comida no chão e deixe-me em paz, urrou ele. Então, ela ficou muito assustada e foi correndo procurar a curandeira, que morava fora da aldeia. Meu marido ficou muito tempo na guerra e ficou gravemente doente. Ele não quer mais entrar dentro de casa, não quer mais se alimentar, só fica ao relento na floresta. A senhora poderia fazer uma poção que fizesse com que ele retornasse a ser gentil e carinhoso como ele era antes? Isso eu posso sim, mas me falta um ingrediente que é essencial. Acabou o meu pelo de urso da meia-lua. Você vai ter que subir na montanha e até o topo ir lá pegar o único pelo da meia-lua do urso negro e trazer para mim. Depois disso, tudo ficará bem. Qualquer outra mulher teria se desanimado com tal tarefa.
mas não aquela mulher, porque ela era uma mulher que amava. Então, ela se preparou e partiu no dia seguinte para subir a montanha. Arigatou, zaishou, entoou ao pé da montanha como uma forma de agradecimento pela montanha deixar ela escalar o seu corpo. E começou a subir as pedras em forma de panetone. Arigatou, zaishou. Ela falou novamente, agradecendo às árvores por levantar os seus cabelos e deixar ela atravessar a floresta. E começou a subir novamente a montanha numa parte mais íngreme e espinhosa, que os espinhos rasgavam seu vestido. E as pedras ásperas feriam a sua pele. Mas ela continuou a subir, pois era uma mulher que amava. Até chegar no topo, que estava coberto com neve, seus pés ficaram molhados, mas ela continuou a caminhada. E encontrou um abrigo em que ela mal cabia nele. Mas aí ela se deitou e dormiu até a manhã seguinte. No dia seguinte, ela saiu para procurar o urso. E ela vagou o dia inteiro, até que ela viu, no final da tarde, o urso entrando em sua toca. Ela, então, pegou um pouco da comida, colocou numa tigela e colocou na beira da caverna. E foi correndo para o seu esconderijo. O urso saiu e rondou o prato e devorou toda a comida. E voltou de ré para a caverna. E ela fez assim novamente no dia seguinte. Só que dessa vez ela ficou na metade do caminho esperando o urso. O urso novamente saiu, devorou a comida e voltou para a caverna. E assim se repetiu durante muitos dias. Até que um dia ela sentiu coragem de chegar mais perto do urso. E ela colocou a comida e ficou ali na beira da caverna esperando o urso. O urso saiu e viu não só o prato de comida, mas viu também 2 pequenos pés. Ele, então, rugiu furiosamente, mas foi tão alto, que ela conseguiu ver até o céu da boca marrom avermelhada que o urso tinha. Ela tremeu de medo, mas mesmo assim ela ficou firme. E aí ela falou para o urso: Senhor urso, eu vim aqui pedir ajuda para o meu marido, que está muito doente. Você poderia me dar um pelo da sua meia-lua? A urso olhou para ela e pensou: eu poderia devorar facilmente esta mulherzinha. Mas aí ele sentiu pena dela. Então, ele falou para ela: sim, você me alimentou durante todos esses dias. Então, eu vou deixar você pegar um pelo da minha meia-lua, mas você volte correndo de onde você veio. E levantou o focinho. Ela, então, estendeu a mão e pegou o único pelo da sua meia-lua. Neste momento, ele urrou muito alto, tão alto que as pedras estremeceram. E ela agradecendo, mas ela ficou com tanto medo, porque ela não entendia mais o que ele falava, e saiu correndo, descendo a montanha. Novamente, ela agradeceu a montanha por deixar ela descer a montanha. Novamente, ela agradeceu às árvores por levantar os seus cabelos para ela passar, e atravessou a floresta e foi até a cabana da curandeira. Olhe, consegui, conquistei o único pelo da meia-lua do urso negro. Deixe-me ver, disse a curandeira. E ela examinou atentamente aquele pelo contra a luz, o pelo branquíssimo, e disse: é um autêntico pelo da meia-lua do urso negro. E jogou na fogueira. Não faça isso. Calma, fique tranquila. Está tudo bem. Você se lembra de cada passo que você deu para escalar a montanha? Você se lembra
de cada passo que você deu para conquistar a confiança do urso? Você se lembra do que você sentiu, ouviu e farejou, e cheirou e viu? Sim, me lembro muito bem. Então, minha filha, pegue todo esse conhecimento agora, volte para a sua casa e aplique com o seu marido. A história acaba desse jeito? Acaba assim. Tá. Bom, se ela acaba desse jeito, você está vindo numa cadência, né? Tá, 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 tá. No final, você tem que... É que nem o trem tá, 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 tá. Aí ele vai chegando. Então, só procura no final ir chegando, para a gente chegar junto. Para não dar aquela sensação de, ué, né? Só para quem está ouvindo não ficar assim um pouco no ar no final. Porque também é uma história que surpreende. Esse final surpreende de qualquer forma, né? Vai surpreender porque é um final diferente mesmo. Mas eu, na minha concepção, eu acho que você devia só ir chegando. E você foi ficando mais à vontade, né? Da metade para frente, eu senti que você foi soltando e a história ficou gostosa de ouvir, de um certo ponto para frente. Fica parecendo que você meio que aqueceu, sabe? Quando a gente vai cantar, a primeira música, mais ou menos, a segunda um pouquinho melhor, a terceira você já está cantando. Parece que você foi aquecendo. E aí, como é que foi o teu processo, Jane? Conta para mim. Agora eu não fiquei muito nervosa, porque isso é com vocês, né? Mas no dia que tiver mais gente, eu não sei, né? Então, eu vou te propor um exercício. Jane, não fica nervosa, não, que você está ótima. Adorei. Muito bom. Obrigada. Bom, quanto mais natural, assim, muito gostoso. Eu vou propor um exercício para você. Bom, um dos exercícios que dá para fazer é todo esse trajeto, que é muito bonito, que ela vai subindo a montanha, né? E que vão acontecendo coisas até que ela encontra com o urso. Tem muita imagem. E você trouxe bem as imagens. Mas é gostoso um exercício que eu proponho é de contar essa parte com o olho fechado. E você vai contando na medida que você vai vendo, né? O que vai acontecendo. Outra coisa que você pode fazer é usar, e isso daí era legal você fazer, é usar o espaço. Então, por exemplo, o espaço e o corpo. Eu sei que a gente está no quadradinho, mas dá para usar. Dá para usar aqui do tronco para cima. Por exemplo, e ela olhou aquela montanha, mas a montanha era super alta, e ela foi subindo, subindo, subindo. De repente, você usa como fosse um filme, sabe? Como que você fosse a mulher. E aí ela viu não sei o quê. Aí ela foi e pegou. Então, pequenos gestos, pequenas indicações espaciais, até te ajuda um pouco a ver o que está acontecendo. Você vai vendo, eu acho que ficaria interessante se você pudesse, nessa parte da trajetória dela, sair um pouco do frontal, sabe? Você está com a cabeça... A gente não está usando o corpo, porque nós estamos aqui, né, na internet. Mas se fosse ao vivo, eu ia pedir para você levantar e tal, para colocar um pouco o que você fala para o teu corpo. Inicialmente pode ser uma coisa meio ensaiada, mas procura fazer coisas que você se sinta à vontade, tá? Uma coisa que seja meio orgânico, que também não seja totalmente, que fique artificial, né? Não sei, de você buscar um pouco o teu corpo nessa trajetória. Eu acho que ficaria bonito, mas tenta fazer e depois a gente vê o que dá. A gente tem mais um ensaio semana que vem e vamos ver. Tá bom? Mas eu também fiquei encantada. Eu fiquei encantada com ela contando a história. Me surpreendeu assim, incrível. E essa história é linda, né? E esse final da história, ele é bem japonês, né?
Quer dizer, o aprendizado, né? Como é que você, para você fazer um negócio lá, você faz todas, né, as reverências, né, isso, aquilo, vai conquistando aos poucos. Agora, o marido que estava fora enfia tudo lá na frente, sem pensar como é que ele estava, né? Como é que poderia desenfurecê-lo. Eu achei assim muito lindo. E ela falando aquelas palavras em japonês corretamente, eu achei uma graça. Eu adorei, fiquei encantada. Não tem motivo nenhum para você ficar nervosa, viu? Lilian, se você puder me dar o retorno agora, que eu vou sair agorinha. Não, eu ia sugerir um exercício, Flor, que é, deixa eu ver aqui, você conta essa história, né, do jeito que você contou, da tua cabeça mesmo, porque ela está bem já apropriada, porque é tua mesmo, né? Mas como que fosse para uma criança bem pequena. Que tipo de... Porque eu conto qualquer história para minha netinha de 3 anos e meio, mas que quando eu conto para ela, eu coloco um pouco som, sabe? Enriquecer um pouco a história com som, com ai, com a, ou quando a gente brinca mais quando conta para criança pequena, a gente brinca um pouco mais. Eu senti que você está buscando essa brincadeira, já senti uma diferença muito grande da outra história que você contou. Aquela observação que eu fiz, que parece uma coisa muito intelectual, muito solene, e que às vezes você pode quebrar em algumas cenas uma leveza de brincadeira com criança. Uma das cenas que tem bastante a brincadeira é do cordeiro, que você montou ela muito bem no final, aquela imagem maluca, mas ali pode ter uns gritinhos, pode ter uma coisa assim, e uma pulava para cá, sabe? Uma brincadeira um pouquinho mais infantil, que vai dar mais colorido para a história, acho que vai ficar interessante. Mesmo que depois você enxugue, não tem problema. Mas solta um pouco essa criancice que tem dentro de você e depois você pode conter, né? Dependendo do público. Você fala, eu tô aqui conversando com adulto, fica meio estranho eu ficar fazendo essas brincadeiras. Mas é mais para mexer nesses tons, nessas camadas coloridas que você pode trazer mais para a contação. Estou falando da contação, não estou falando do texto, né? Também, quando você faz o diálogo no final ali, que o rei vira e fala, mas como? Você vai casar com a minha? Sabe? De repente, fazer um pouco o personagem, brincar um pouco com voz. Talvez você não tenha costume ou não goste disso, mas se joga... se joga um pouco. Não precisa ser caricato. Tem gente que faz e eu não gosto, sabe? Que fica assim, umas vozinhas, eu também não curto. Não é uma coisa que eu estou te propondo nesse nível. Estou propondo uma coisa sair um pouquinho do teu estilo, mas dentro daquilo que você também se sinta confortável, que nem eu falei para a Jane. Não é ensaiar o gesto e fazer batatinha quando nasce, não é isso. É dentro, você usa o espaço, mas dentro de um limite que você vai saber qual é. O filtro é teu, tá? Peraí, deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa. A risada, os gritinhos, não sei o quê. Então, e quando você conta para criança pequena, naturalmente, eu não queria te falar isso, porque eu sei que você é psicóloga, até tua parceira falou, toda a história que você faz tem um pouco de psicologia e tudo mais. A história está na cara que tem a psicologia ali, porque uma menina que não sorri, por que ela não sorri? Mas eu tiraria a explicação psicológica. Eu acho que a explicação podia não aparecer explícita e deixar para o ouvinte perceber isso. Claro que ela é triste. O pai queria um menino. Claro que ela é triste. Tenha toda a justificativa que você traz, você já traz ela. Então, você mais mostrar do que explicar, né? Eu acho que fica mais interessante, fica mais sutil. Mas eu não estou querendo te dizer assim, tira essa parte. Mas que quando você conta para a criança, normalmente você não explica tanto. Quando você conta para a criança pequena, né? Porque eles não estão nessa fase de falar assim, então é por isso, né?
essa proposta que eu faço para você como exercício. Porque quando a gente vai para o exercício, depois a gente volta para aquilo que era, já volta para aquilo que era de um jeito diferente. Tá? É só uma sugestão, tá bom? Obrigada. Tchau, gente. É linda a história, Até a viu? Adorei, Tá, nossa, adorei todas, adoro tudo, tá? Mas quando eu falo é para acrescentar, não é para diminuir, tá? Não, A história é muito boas magnífica. sugestões. Tá bom? A história é magnífica. A história é Ficou muito magnífica. legal. Eu fiquei muito feliz de ter nascido aqui de dentro. Ah, e a gente vai praticar aquela música. Eu já vou dar um recado, então, já que você está saindo. Vamos praticar aquela musiquinha, até repetir aqui no WhatsApp. O que eu faço? Eu vou pedir para vocês gravarem, no WhatsApp mesmo, se quiser, gravar as 2 estrofes separadas, né? Depois eu explico melhor lá no WhatsApp, para não tomar muito teu tempo. E depois eu pego todas as gravações, eu vou editar e eu vou fazer uma abertura para o nosso sarau, provavelmente com aquelas fotos de flores que vocês mandaram. Então, eu vou fazer tipo um vídeo, se eu conseguir fazer, tá, gente? Porque eu ainda estou aprendendo a editar. Se eu conseguir, então, quem está assistindo vai ver esse vídeo com as nossas vozes cantando a abertura, tá? Então, você Vale já... desafinado? Vale desafinado? Vale desafinado, porque a brincadeira é essa, sabe? As pessoas perceberem que somos nós cantando. Cada um está cantando um pedaço. Aí eu vou juntar os pedacinhos e vou montar a música que vai se repetir várias vezes. Por isso que tem que gravar em 2 etapas. Porque aí eu vou escolher uma das etapas e vou conseguir... Vamos ver se eu consigo editar. Vamos ver. Vou começar a trabalhar essa semana em cima disso, tá? Vai ficar lindo. Vai Tá ficar bom, bonito. gente. Um beijão. Boa semana que vem. consulta, viu? Até semana que vem. Beijo, beijo grande. Tchau, Semana tchau. que vem, Tchau. boa consulta. Tchau. Vem ao próximo. Posso só mostrar uma bonequinha? Mostra. Eu sei que está meio apertado o tempo, né? Mas eu fui lá pegar. É a bonequinha, ó, a história do Chapeuzinho Vermelho. Você É a fez? bonequinha. A minha irmã trouxe da Guatemala essa bonequinha, ó. É o Chapeuzinho Vermelho. O Chapeuzinho Vermelho. Depois você vira assim, e aí ela vira a vovó. Que genial. E aqui é o lobo mau, do outro lado. Bom, você já tem o Eu material tenho para só contar a essa vovó história. e o Chapeuzinho, não tem o lobo mau. A minha vira Chapeuzinho e vovó. Lobo mau, não. É? Ah, tem uma também aqui. Você tem uma também. Então, e eu queria saber, Eline, você tem uma historinha da Chapeuzinho? Porque eu vou dar para uma filha de uma amiga minha. E eu queria contar a historinha para ela. Você tem uma historinha fácil assim do Chapeuzinho Vermelho? Olha, você coloca no Google, vai aparecer milhares de coisas. É muito batida. Aí eu vou procurar na internet, então. E vai aparecer vídeos também de pessoas contando, e aí você faz a tua versão. Porque a Chapeuzinho dá muita margem para você brincar no caminho, dá muita margem para você brincar com várias cenas. Gente, eu queria tanto ganhar uma bonequinha assim. Vou botar no correio. Ah, deixa eu aproveitar e falar que nós vamos fazer um amigo secreto. Eu tenho o endereço de todo mundo aqui com CEP, cidade, tudo, tudo, tudo. Esse amigo secreto, ele não tem um período. Você pode preparar o teu presente no tempo que você quiser e colocar no correio na hora que você conseguir. Porque eu sei que hoje em dia ninguém mais vai no correio, ninguém compra selo, nada disso. Então, pode ser difícil. Então, uma hora que você conseguir alguém que traga um selo. Então, a ideia é você vai escrever uma carta para o teu amigo secreto. E nessa carta, o conteúdo pode ser o que você quiser. Pode ser história, pode ser uma invenção tua, pode ser um poema, pode ser foto. É um presente dentro de um envelope, tá? Então, a gente vai tirar o amigo secreto semana que vem. E sem pressa nenhuma, cada um vai entregar. Eu acho que todo mundo que está aqui topa, né? Eu topo. Eu também topo. Eu moro um pouquinho distante aí de vocês. Mas é bom, porque imagina a emoção da pessoa receber uma carta do Maranhão, coisa que a gente não recebe mais, a gente não recebe mais. É verdade. Bom, a Beth, ela não participou dos nossos encontros porque ela teve um outro compromisso,
mas ela está acompanhando os vídeos e ela quer fazer parte do Amigo Secreto, então eu vou incluir ela também. As outras que saíram não deram retorno, então acho que a única pessoa que vocês não conhecem muito bem é a Beth, tá? Então, eu vou tirar o Amigo Secreto aqui no ar e eu vou falando quem é quem. Mas não, vou falando não, eu vou mandar mensagem particular para cada uma de vocês, com endereço completo, tudo bonitinho. Tá? Quem é a próxima? A Mas Graça. você vai fazer isso quando? Vou fazer no nosso próximo encontro, vou fazer e durante a semana eu vou mandando para vocês em particular. Ah, tá bom. É com você, Graça. Eu estou achando, não sei, você conhece o conto, nós já falei mais ou menos, né, na outra semana, mas eu acho que ele está muito longo. E eu já tentei ver se eu enxugo ele, mas se eu enxugá-lo, ele vai ficar meio esquelético, assim, meio enxuto mesmo, entendeu? Mas quanto tempo está dando? Está dando mais de 10 minutos o conto. Bom, conta agora, porque eu vou ver no Sim, vídeo. porque aí qualquer coisa eu posso pegar um outro conto, quer dizer, fazer uma outra versão mais curta, não desse, porque a versão mais curta que eu vi até agora é do próprio Malbataã, entendeu? Mas ele não tem quase nenhuma filigrana, né? Ele não tem quase nenhuma coisa assim. É aquele conto mais curto, entendeu? Então, eu posso contá-lo aí, né? E porque, fora esse, tem um outro que também é uma gracinha. Não, vamos ficar nesse, Graça. Não. Tudo bem. Não, porque não tem problema. O outro também eu gosto muito, está até no livro da Gislaine, aquele que você também usa, que tem os contos e tal. Aquele do Deus que queria saber qual era a coisa mais importante, no fim, é a recordação das flores todas. É o último conto daquele livro de capa vermelha. É o ofício do contador de história. Isso, esse mesmo. Não, então, conta essa, mas olha, ela não é tão longa assim. O que é longo é o vai e vem, né? É o vai e vem. Porque ela se apresenta, aí os caras vão falar com o rei fala que não, eles voltam, não sei o quê. Aí vai e vem. Mas ela não é tão longa assim. Você já improvisou em cima só do esqueleto aqui, ó? Sim, mas o esqueleto ficou gordo. O meu esqueleto está tão esqueletinho, mas ele foi engordando. Eu consegui fazê-lo de uma forma tão correta. Eu gostaria de contar como eu fiz o esqueleto. Mas vamos lá, para não atrapalhar o resto das nossas... Não, então... Manda ver, eu vou cronometrar aqui. Vai lá. Harun Al-Kibar. Harun Al-Kibar. Assim como eu vi, essa história eu vou contar. Dizem que quando Deus criou a mulher, junto criou a fantasia. E foi assim que, certa vez, em um tempo ainda fora desse tempo, a verdade desejou conhecer um palácio, mas não um qualquer, e sim o mais belo e suntuoso da face da terra, o do sultão Harun al-Rashid. Como verdade, clara e transparente, cobriu o corpo apenas com um tênue véu. Ao chegar ao portão do palácio, o chefe da guarda a olhou entre atônito e envergonhado. Baixou ligeiramente os olhos e perguntou: senhora, o que deseja e qual o seu nome? Direta, ela respondeu: eu desejo conhecer esse palácio e também o grande sultão Harun al-Rashid, e eu me chamo Verdade. Com pena de afastar-se daquela doce visão, mas cônscio dos seus deveres, correu célere em busca do sultão. Ao encontrá-lo, fez as reverências de praxe e disse: senhor,
está lá fora uma bela mulher, mas traz o corpo coberto apenas por um tênue véu, por isso está quase desnuda. Com um certo olhar de cupidez e sensualidade na voz, o sultão falou: como uma bela mulher quase desnuda quer me conhecer? Qual o nome dela? Senhor, ela disse que se chama Verdade. O quê? Não, a Verdade quer entrar nesse palácio? Não, nunca. O que será de mim, o que será de nós? Tragédia total. Se recompondo, continuou: vá e diga a ela que uma mulher despudorada, quase desnuda, jamais poderá falar comigo, pois estará ofendendo meus olhos de sultão. Triste com a resposta, o rapaz foi levar a negativa para Verdade, que saiu triste e cabisbaixa por não ter realizado a sua fantasia. Mas dizem que quando Deus criou a mulher, criou também a obstinação. Teimosia não, obstinação, firmeza de propósito. E foi assim que Verdade conseguiu umas peles de péssima qualidade, fétidas, tão grosseiras, sabe? Que só de encostar no nosso corpo feriria nossa pele. Imagina a pele sensível da Verdade, pois obstinada, cobriu-se da cabeça aos pés, deixando apenas o rosto de fora. Chegou ao portão do palácio e lá estava o mesmo chefe da guarda, que a recebeu desconfiado e grosseiro. O que você está fazendo aqui, minha filha? Deseja alguma coisa? Perdeu alguma coisa? Você lá tem nome? Austera e com voz severa, a Verdade respondeu: eu exijo conhecer imediatamente este palácio e ter uma audiência com seu sultão, seu amo e senhor. E meu nome é Acusação. Dessa vez, feliz por estar livre daquela mulher horrorosa e fedorenta, foi lentamente em busca do sultão. Ao encontrá-lo, fez as mesuras de praxe e disse: senhor, está lá fora uma mulher horrenda, fedorenta, diz que exige entrar nesse palácio e ter uma audiência consigo, meu amo. O sultão soltou uma sonora gargalhada e disse: que audácia! Imagina alguém querer dizer o que eu faço, o que eu não faço, recebo ou não recebo. Diga a esta mulher que, coberta assim de peles e fétida, jamais poderá entrar nesse palácio ou falar comigo, pois estaria ofendendo a minha estrutura, a minha dignidade de sultão. Feliz com a resposta, o rapaz foi levar a segunda negativa para Verdade, que mais uma vez saiu triste e cabisbaixa. Mas dizem que quando Deus criou a mulher, junto criou o capricho. E foi assim que a Verdade percorreu o mundo todo, em busca dos tecidos mais ricos e belos, as joias mais preciosas e óleos raros. Chegando em casa, banhou-se nos raros óleos e cobriu o belo corpo com veludos, brocados, rendas e pedrarias. Enfeitou-se com ricas pulseiras de ouro ricamente trabalhadas, e colares, brincos e pulseiras com engaste das pedras mais preciosas e belas. A cabeça cobriu com véu tecido em trama de ouro e prata e, para finalizar, passou um leve carmim nos lábios que já tinha em casa, pois, embora Verdade, também era mulher. E culminou com o seu melhor perfume de rosas, que usava apenas em ocasiões especiais. Ao chegar diante do palácio, quis o destino que o mesmo chefe da guarda lá estivesse. E dessa vez arregalou os olhos atônito, perdeu a voz diante daquela beleza toda. E aí, aos poucos, recuperando, falou:
minha grande senhora, em que posso ser útil? O que a senhora deseja? Por favor, poderia me declinar o seu nome? E verdade, com a voz mais envolvente do que as sereias da Odisseia, falou: ó nobre rapaz, eu gostaria muito, se possível, conhecer este magnífico palácio e também o grande sultão Harun al-Rashid, pai dos pobres de Bagdá. Tropeçando nas próprias botas de tanta ansiedade, o rapaz foi em busca do sultão. Quando encontrou, esqueceu até dos salamaleques e foi dizendo: senhor, está lá fora a mulher mais bela que eu já vi e mais ricamente vestida. Parece tão bela quanto a quarta lua do mês de Ramadã e tão ricamente vestida como a rainha de Sabá. Como? Que maravilha! Deve ser uma grande dama recém-chegada a Bagdá, disse o sultão. Ela disse seu nome? Sim, senhor. Eu não sei direito, eu estava confuso, mas acho que ela disse que seu nome era Fábula. Que alegria! Harun al-Kabar, ela é grande. A Fábula quer estar entre nós. Vá, mande que entre. Não, volte aqui. Temos que fazer uma grande festa. Convoque as 100 mais belas escravas do meu harém e convoque também os melhores dançarinos e músicos. Vamos fazer uma grande festa. Enfim, a Fábula estar entre nós. E foi assim que, enfim, o grande portão principal abriu-se de par em par e a Fábula e a verdade, ladeada pelas 100 mais belas escravas do sultão e recepcionada pelos melhores dançarinos e músicos do palácio, enfim, vestida de Fábula, conseguiu realizar o seu devaneio, a sua fantasia. Mas dizem também que foi a partir desse dia que a verdade continua se vestindo de Fábula muitas vezes para poder entrar em alguns palácios e mesmo nos nossos palácios interiores. Chacru. Ó, não chegou a 9 minutos. Não chegou. Você correu? Não. Eu acho que eu falei mais solto, assim, né? Talvez quando eu esteja treinando, eu ainda não treinei me filmando, nem sabe assim? Olha, eu não tenho nada para dizer, porque eu achei sensacional. Pelo seguinte, você consegue ser literária, né? Assim, colar na literatura. O teu improviso tem cara de que não foi improvisado, porque você fala com bastante naturalidade termos e adjetivos que não são do dia a dia, mas você consegue trazer uma tranquilidade, né? Não é que fica chato, fica gostoso, mesmo sendo, mesmo você trazendo termos que são lá do livro, não são que a gente fala no nosso dia a dia. Não, é porque tem uma coisa, né? Nesse sentido, é que, por causa da minha idade, né, a literatura que eu lia, né, era essa literatura. Né? Então, mesmo as traduções de Stendhal, de Dostoiévski, essas coisas todas, a poesia da minha época ainda era. Manuel Bandeira, a gente assim, achava assim, sabe, o fim da picada, aquela coisa de Manuel Bandeira. Era mais Bilac, Castro Alves. Então, isso construiu quer dizer, para mim, né, assim, são termos que eu uso até no meu dia a dia de fala, sabe como? Não é assim. Então, isso é um ganho enorme, porque quando eu falo para contar no coloquial, é uma primeira etapa, porque se a pessoa já for direto aí, ela fica tentando, ela fica patinando, na verdade. Você não patina. A única hora que você patinou, engraçado, teve 2 momentos, que é aquele momento da reverência. Da primeira vez, você pediu desculpa, da primeira vez, você deu uma gaguejadinha, mas foi embora.
nesses 2 pontos, eu não sei por quê, se é alguma palavra que te pega. Não, engraçado que não seria, entendeu? Tá. Mas eu notei isso também. E outra coisa, eu esqueci, porque eu tentei dar a história, né, como frisar que é o mesmo guarda, né, chefe da guarda, para frisar a forma como ele também atende diferente as pessoas que chegam até ele, que é uma realidade até hoje. Legal. Não, então, eu queria falar sobre tudo isso. Eu queria falar, até seria bom, porque a pena que a Flor não está aqui, mas depois ela vê o vídeo. Você faz coisas que eu gostaria que ela fizesse na história dela, que eu cheguei a falar para a Jane. Você viu, Jane, como é que ela usa o espaço? Né? Ela usa a mão, ela vira, ela olha, ela vê, e ele chegou, e de um jeito bem contido, não é que ela faz grandes coisas, é tudo pequenininho, mas é tudo muito expressivo. Ela também consegue brincar com os diálogos, né? Ela não chega a fazer vozinhas, mas você modifica, né? Você encarna um pouco a figura do rei, e, nananana, e o cara fazendo as reverências, aquela firula toda. Então, as coisas que ela faz são muito boas. Eu gosto muito, porque cria um ritmo. E tem um trechinho que eu meti e fui, que é quando ela se apresenta, que ele vai lentamente buscar, porque a mulher é horrorosa e fedida, enquanto a outra na última ele tropeça nas botas e na primeira ele vai correndo, célere, porque tem que ir, né? Mas ali tem aquele trechinho que eu esqueci, porque quando ele chega e diz que aquela mulher horrorosa, fedorenta, né? que exige, né? que entrar, que aí ele diz, né? Ele dá uma gargalhada e diz, né? Que audácia! Aí ele logo diz, não, deve ser alguma pobre desequilibrada que não sabe nem quem é, nem o nome. Aí o rapaz diria assim, sabe sim, senhor. Ela disse que isso é uma acusação, que aí ele fica mais desesperado ainda. Né? É o tipo da coisa que, se você lembrar, é melhor. Mas você traz tanta informação em tantos detalhes que, mesmo que você esqueça alguma coisa, não altera muito para quem está vendo. Altera para você, que você fala, poxa, aquela parte é tão legal, eu queria tanto ter feito aquilo, mas ela está tão bem arrumadinha que não tem problema esquecer um pedaço ou outro. E sabe, né? Que não tem texto ainda, né? Como assim? Eu não fiz texto ainda. Já está bom. Para mim já está bom. Para mim, não sei o que vocês acham, gente. Nossa, eu conheço a história, eu acho, para mim, nossa, gostei muito do jeito que você fez. Está muito gostoso. Mas ela engordou bastante, né, em relação Não, você pegou os pontos. Claro, você usa bastante adjetivos e tudo isso enriquece, é bonito. Porque é de mim mesmo. Eu sou superlativa, quem é superlativo gosta de usar, adjetivar muito. Não, e é bom, porque você traz a riqueza do texto. E que não é todo mundo que é capaz de fazer isso. Eu mesma tenho muita dificuldade. Tem determinadas palavras que eu falo, eu quero usar, eu quero. Mas a hora que eu vou usar, eu patino. E aí eu não quero também que aquela palavra seja uma tortura para mim. Então, aí eu tiro. Algumas eu acabo aproveitando. E, pouco a pouco, o contador ele vai também enriquecendo o vocabulário dele. Eu sinto que, quando eu comecei a contar a história, meu vocabulário era muito chulo, e que hoje ele é muito melhor. E mesmo quando eu improviso, eu já improviso com umas palavras mais interessantes, assim. E a gente vai trazendo a nossa língua portuguesa para um outro nível, que eu acho lindo. Né? Não é porque eu acho que tem palavras que eu também tenho essa dificuldade. Nesse texto mesmo, quer dizer, nesse texto mesmo, dentro dos textos que eu tenho, tem uma ou outra palavra que eu gostaria de inserir e não adianta, não vai, eu já esqueci. E aí, às vezes, não é o momento. E nem é uma palavra difícil, nem nada, mas eu não consigo. Então, pode ser que essa palavra ela não esteja ainda no teu imaginário, ela não consegue vir, sabe? Sim, às vezes não é o momento, e às vezes mais para frente você consegue. Então,
O principal é você não ficar se torturando e ficar naquele preciosismo que eu tenho que falar aquela palavra. E aí você se esborracha inteira e, pior, pede desculpa. Mas, graças a você, eu estou conseguindo isso. Nem me esborrachei com essa palavra. Deletei até segunda hora. E, ó, Graça, tudo bem que aqui a gente está ensaiando, não tem certo nem errado, mas na hora do vamos ver, nunca peça desculpa. Sim. Ah, bom, né? Porque Sim, aí ninguém repara, ninguém vê. eu sei disso, mas vai, que vergonha. Nunca peça desculpa, porque, ai, errei, e começar a chicotear no meio da história, porque aí perde toda a alegria, né? Aí quem está ouvindo fala, ai, tá bom, vai, conta a história, a gente quer ouvir o fim. Ah, e o final, Jane, depois você assiste de novo. O final, ela faz bem o trem chegando. Ela vai, a Graça trabalha muito bem as pausas. Ela contou bem assim no ritmão, que eu falei, nossa, será que ela tá? Mas não, eu não senti que foi corrido. Em algum momento eu pensei, eu acho que ela está correndo porque ela está com medo de passar os 10 minutos, né? Mas não, mas a hora que ela teve que ralentar, ela ralentou, a hora que teve que parar e dar um suspense, ela deu, o que é muito bom para a história. Pensa também um pouco nisso, Jane, aonde você pode parar um pouco mais, se você quer dar um efeito de suspense, ou se você quer dar um efeito de dar, como é que fala? Dar foco para aquilo, né? Na história da Albertina também, ela acende um fósforo. E o que ela vê? E aí você começa a falar da alucinação dela, né? Uma casa, assim, assim, sabe? Mas o fósforo apaga e não sei o quê, e ela volta. E aí você mexe um pouco com o ritmo quando você faz isso, sabe? Quando você dá esses close, como fosse um filme que você fala, ó, quando você para, todo mundo fala, o que está acontecendo? Agora, se você conta muito a toque de caixa, vai passando um pouco batido. Quem está ouvindo chega uma hora que fala, o que ela está falando? Vai perdendo um pouco as imagens, tá? Agora tem Edna e Malu, né? Marilda. Lilian, a Fala, internet caiu aqui, minha filha ficou sem. Falei, acho que eu não vou voltar mais hoje, mas estou aqui. Você quer contar? Ou tem a Malu e tem a Marilda? A Marilda foi tomar uma contar. água. Sim, posso contar agora. A gente tem 5 minutos. Quem que está com mais necessidade de contar? Malu não, né? Malu está Mas tranquila. 5 minutos vai dar, Lília, para quem tem uma história maior? Não tem problema. Você passa do horário, não tem problema. Então, Malu, a gente deixa para a semana que vem quem não contou, né? E, Albertina, vamos marcar uma hora durante a semana, fora da aula, tá? Ai, meu Deus, vamos! Eita, Senhor! Tá bom? Então, vai lá. Vamos sim, marcar. Edna, vai lá. Ui. Quem tiver que sair, sai, então, tá, gente? Porque vai passar um pouco do horário, mas para mim tudo bem. Vamos embora. 2 amigos, muito amigos, amigos da vida toda, aqueles que se falam assim, ó, lá na minha terra, carne e unha. Viviam juntos, passaram a infância juntos, a adolescência, enamoraram e se casaram quase na mesma época. Depois de casados, compraram uma casa bem próximo do outro. E ainda por cima, trabalhavam na mesma empresa. Ah, amigo que é amigo não se cansa não, minha amiga. Quando chegava a tardinha, que chegavam do trabalho, tomavam um banho, ia assim para frente da casa, onde tinha uma árvore, embaixo um banquinho. E ali, debaixo do gorjeio dos pássaros que já estavam se aninhando, eles conversavam, assunto não acabava. Era uma cumplicidade. Em uma dessas tardes,
O mais velho chegou para o outro e disse: meu amigo, eu estava aqui pensando, você é muito correto. Eu não sou lá assim, ando meio assim, para lá e para cá. Então, por isso, eu acho que quando você morrer, você vai direto para o céu. Agora eu, ó, direto para o inferno. O outro ficou assim, que é isso? Aonde você arrumou essa ideia? Ah, eu já tenho meu passaporte. Lá, ó, direto para o inferno. Que é isso, meu amigo? Faça uma coisa dessa. Ah, quer saber de uma coisa? Eu queria combinar com você. Quando a gente morrer, a gente vai se encontrar e contar como é que está sendo a nossa vida. Você lá no céu e eu, é claro, no inferno. Tá bom. O amigo, assim, não concordava muito, não gostou muito daquela conversa, mas falou, tá certo, tá fechado. Os anos foram passando, aquela rotina gostosa de encontrar com um amigo, papear lá debaixo da árvore, trabalhar, dividir tudo, as alegrias, as tristezas. E eis que o mais velho morreu. Ah, o amigo ficou muito triste, desolado. Mas não tem jeito, foi levando sua vida. Daí uns anos, ele também morreu. E eis quem estava lá esperando por ele para saber, contar as novidades. E aí, meu amigo, foi para o céu ou foi para o inferno? Ué, você não falou que eu ia para o céu? Deu certo, eu estou lá no céu. E você? Ué, lógico, estou lá no inferno. Conta para mim como é lá. Ah, lá no inferno é maravilhoso. Menino, uma casa boa, todo conforto. E aí, quando chega a noite, acontece uma coisa assim curiosa. A gente é chamado para uma sala, a gente desce uma escada comprida. E lá de cima, a gente já vê um banquete sobre uma mesa, comprida, enorme. Vários lugares de sentar, e todos vamos descendo, nos acomodando. E quando a gente chega perto, não tem talheres. Tem umas colheres compridas, com um cabo de mais ou menos assim 2 metros de comprimento. E aí a gente pega aquela colher e não consegue levar a comida à boca. Ai, eu fico salivando, mas não consigo. Ah, passamos uma fome danada com aquele banquete na nossa frente. Aí, conta você, como é lá no céu? Ah, o céu é maravilhoso. Olha, tudo florido, moramos numa casa com todo conforto. É bom demais, um clima agradável. À noite, nos convidam a descer para o salão para jantar. Aí descemos aquela escada comprida. E lá de cima, já vamos nos deliciando com aquelas guloseimas todas. Chegamos, nos sentamos e nos dão umas colheres com cabo comprido. Como essa que vocês também ganham. Ah, que incrível! Lá no céu, então, vocês também... Vai ter que sair daqui, Raquel, ó. Lá no céu, então, vocês também passam fome? Não, passamos fome, não. Pegamos a colher, servimos a comida e levamos à boca do nosso companheiro que está à frente. E o nosso companheiro nos serve também.
Deu um problema. Eu saí, gente. O que aconteceu? Não, a gente viu o Não. problema que tocou o telefone, ficou muito alto o telefone. Alguém conversou também. Mas foi mais o telefone. E tem um galo aí que fez parte da história. Aqui? Acho que foi aí, porque eu fui mutando todo mundo, tinha um galo. Uai, eu não ouvi, não. Estava tão concentrado que eu não ouvi, Galo. Então tá bom. Aí, no finalzinho, eu dei uma perdida porque eu achei, assim, não, saí. Eu percebi. Mas não tem problema. Vai praticando, a semana que vem, se conseguir vir, a gente vê de novo, tá bom? Sim. Obrigada. A Obrigada a Marilda você. está por aí? Beijo a todas. Beijo, obrigada. Já estamos saindo? Deixa eu dar um tchauzinho aqui para... Acho que a Marilda já saiu também. Beijo em todas que estiverem Tá bom, por aí. obrigada. Beijo, linda. Obrigada, querida. Malu, você está quietinha hoje? Quer falar alguma coisa? Eu conheci a Malu pessoalmente, gente. Ela Eu adorei a foto. Elegantérrima. Estavam Mas as duas olha, elegantes. amei aquela foto de vocês duas. Linda. Estavam as duas elegantes. Muito elegantes. As Malu, duas. me passa aquela foto inteira que alguém tirou da gente em pé. Sandra te amou. Falou, ai, meu Deus, ela é muito A fofa. Lívia não me mandou ainda, porque aquele foi o fotógrafo que tirou, né? Lá do... Foi o cara. Ela me passou só uma, que está eu e ela com o João Boca, que foi a única que ela recebeu. Ela falou que quando receber as outras, vai mandar também, eu passo para você. Porque aquela foi o selfie que a gente fez meio assim, de qualquer jeito. Depois que tiraram uma boa, nossa. William, Fala. você ouviu falando? Sandra te amou. Falou que você é muito fofa. Ela achou que eu era uma mulher alta. Eu sou do tamanho Mas dela. eu também. Você lembra que eu te falei um dia no grupo? Nossa, eu achava que você era muito alta. Eu falei, eu tenho 1,54 m no dia que eu estou bem. No dia que eu não estou bem, eu estou com 1,53 m. Eu também achei que você era alta, porque você é muito alongada. Então, a impressão que dá é que, sabe assim, é uma mulher aí de 1,68 m, 67 tamanho. Eu também achava. Agora, ela uma tem a minha elegantérrima, com saltão desse tamanho, uma roupa maravilhosa. Tava Mas as a duas Malu, só elegantes. de olhar para a Também tava cara elegante. dela, a gente já vê que é uma daquelas ladies lá do... A grande dama lá, que quer conhecer o palácio lá de Bagdá. Porque Francesa, né? É o estilo francesa. Muito elegante, Malu. Obrigada. E você não fica atrás, não, só que você faz aquele gênero hippie rock and roll. Mas eu não estava hippie, Malu? Não estava, não. Eu Estava digo assim, elegante. é o seu jeito, que é mais, né, Mais hippie rock. descolado. Rita Lee, vamos dizer assim, Rita Lee. É uma pessoa que Mais eu aprecio incrivelmente. Tá bom. Então, tá Vida mais bom. descolada, né, Lília? Obrigada, meninas, por terem vindo. Adorei ouvir as histórias hoje. Foi muito bom. Beijão. Beijo. Muito bom. Fica com Deus. Tchau. Beijo. Tchau, Beijo, Malu. tchau, Tchau, gente. Graça. Tchau, Lília. Albertina, se estiver